Fala, mulherada, Só Delas Podcast no ar. Esse canal é destinado para nós conversarmos sobre os principais desafios diários que nós enfrentamos, onde tem muitas perguntas e diferentes respostas, né? Se você está assistindo ou escutando esse podcast, vai lá no YouTube, se inscreva no canal ou também no nosso Instagram, tá? Só Delas Podcast. A minha convidada de hoje é bióloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, aspirante a mestre cervejeira, empresária, mulher e tá aí na batalha. A minha convidada de hoje, como a maioria de vocês devem conhecer, carinhosamente, é a Nina da Lupulando. Seja bem-vinda, Nina. Muito obrigada, Sil. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou bem feliz de finalmente estarmos gravando isso, né? Porque faz tempo. Faz tempo, né? Faz tempo que eu quero trazer a Nina para cá, para ela compartilhar um pouquinho, né, da história dela, da trajetória dela, que eu acho bem interessante, porque não é uma coisa comum da gente ver nesse meio cervejeiro, né? Realmente. Uma mulher fazendo cerveja. Então, eu acho bem interessante você estar compartilhando essa história, porque eu acredito que é uma história de superação, né? Não se vê toda hora uma mulher fazendo cerveja, né? Daqui a pouco tu também pode estar inspirando alguém que tem essa vontade de estar fazendo cerveja. Então eu quero que tu conte para nós como é que foi essa história aí que tu surgiu aí como cervejeira. Bom, eu sempre tive assim uma vontade, assim um flerte, digamos assim, com essa área, assim. Antes de começar a produzir, eu já tinha tido a ideia de abrir um negócio, né, uma loja totalmente voltada para a temática de cerveja, trazer rótulos diferenciados, artigos de presente. Fui fazer um curso no Sebrae do Empretec, né, bem voltado para isso, porque eu tinha essa vontade, assim. Mas daí, quando eu estava assim nas vias de fato, procurando já sala e tudo, surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar como bióloga, né? Quando você falou, eu sou formada em biologia, né? Eu sou bióloga. Aí surgiu mais uma oportunidade, aquela coisa do trocar o certo pelo incerto, era uma oportunidade boa, eu acabei deixando de lado de novo essa história. Aí passou mais um tempo, um amigo muito querido meu, lá de Florianópolis, o Simão, um beijo, Simão, meu querido, meu mestre, que me ensinou o caminho das pedras, né? Foi por conta dele ter começado a estudar e fazer a cerveja que me inspirou a estar também me iniciando nessa caminhada, né? Eu já tinha alguns equipamentos comprados a uma certa altura ali da vida. Foi quando eu vi que tinha um espaço lá na casa dos meus pais, isso esse ano era 2017, né? Tinha um espaço lá na casa dos meus pais que estava ocioso. E eu pensei, bom, eu acho que chegou o momento, assim, de começar a tentar isso. Eu estava também um pouco, depois de já ter trabalhado alguns anos nessa outra oportunidade, que eu tinha começado a trabalhar como bióloga, eu já estava, assim, já na vontade de mudar um pouco, né? A gente, eternos insatisfeitos, né? Estamos sempre mudando as coisas. Aí eu reformei essa salinha, deixei ela adequada, assim, para estar fazendo isso. Investi todo o dinheirinho ali que eu tinha, reformei a sala, comprei o resto dos equipamentos e fui estudando, fui fazendo cursos online, fui lendo apostilas, fui me inteirando sobre o assunto. A ideia era que esse meu amigo viesse me ajudar na primeira abraçagem. Abraçagem é o termo que a gente usa para o processo de fabricação de cerveja, né? E esses equipamentos, quando geralmente a pessoa começa a fazer cerveja, são panelas, não é o equipamento que você tem. Então são equipamentos bem, assim, vamos dizer, amadores. Amadores, e foi assim que amadores. Começou. Mas ele já me aconselhou a começar, ele falou, ó, porque ele já tinha, como eu falei, ele me deu o caminho das pedras. Como ele já tinha feito e sabe do trabalho que é, ele disse, Nina, investe num equipamento, já faz uma quantidade legal, porque tu vai ter o mesmo trabalho para produzir 10, 20, 50 ou 100 litros. Aí foi lá, Nina, arrumou uns panelão, uns caldeirão, e comecei já produzindo 60 litros de primeira. E a ideia, como eu falei, era para ele vir me ajudar a primeira vez. Só que, né, não saiu como previsto e o tempo foi passando. Eu falei, não, eu vou fazer. E, claro, ele me fez uma assessoria à distância, né, por WhatsApp. Ele foi me ajudando durante o dia ali da minha primeira abraçagem.
foi um Deus nos acuda, né? Aquele tendel, aquela estresse, daí a mãe chegava lá, perguntava alguma coisa, sai daqui, tipo, me deixa. Tava um estresse, assim. E consegui fazer, assim, foi tudo, fui fazendo tudo muito meticulosamente, como ele foi me orientando, e conforme eu também já havia estudado. Daí ele tinha já me dado umas diretrizes gerais antes de eu começar, e eu me concentrei bem e fui fazendo tudo, assim, bem direitinho, assim, sabe? Sem matar nada, assim. Sempre também muito focada na higiene, que isso é muito importante pra cerveja dar certo, né? Tudo sempre super limpinho, e daí tu fica neurótico a primeira vez, eu tava bem louca lá com borrifador, com iodofor pra tudo que é lado. Fiz, e daí tu põe fermentar a cerveja, e daí depois de 3 semanas que tu vai descobrir se deu certo. E daí tu reza nesse período, será que vai dar? Será que não vai dar? E não é que deu certo, e a cerveja ficou bem boa. Deu certo, a cerveja ficou bem boa, e naquela época eu não tinha barril, não tinha nada, né? Então eu fiz os 60 litros, aí depois que tu espera essas 3 semanas, eu provei, né? Direto do fermentador, parecia ok, mas ainda tu tem que envasar elas, para criar o gás dentro, para depois de mais 15 dias tu descobrir se realmente ficou legal, né? Então daí invasei 60 litros em garrafinhas, consegui fazer tudo ali, né? Bem trabalhoso. E daí abrimos a primeira cerveja e aquela grata surpresa, tinha gás, tava boa, tava aromática, era uma American Pale Ale, né? Uma APA, que inclusive é a mesma receita que fazemos até hoje lá na Lupulando, né? É a mesma receitinha. E daí eu fiz uma segunda receita, fiz uma terceira e foram dando certo. Nenhuma deu errado no começo. Mas então, assim. Nina, foi tu sozinha que fez? Sozinha. Não teve auxílio de ninguém? Ninguém. Tive essa assessoria remota do meu amigo, né? Mas botar a mão na massa ali... Sozinha. Moí tudo, preparei a água, fervi a água... Enfim, fiz tudo, né? Fiz todo o processo. E daí... Só apertar, eu acho. Problemas técnicos. Acho que agora ficou. Ficou. Então, assim, tu não teve ajuda de ninguém? Não. Na hora do vamos ver, fui eu e eu mesma. E também depois limpeza, né? Porque não é só o processo ali de fazer, né? Tem toda a parte de limpeza depois e, enfim, a hidratação da levedura também, que é uma parte que no começo tu fica bem neurótico, assim, porque tu tem medo de contaminar a levedura e tal, mas deu tudo certo. Foi um dia bem estressante. E como é que foi, assim, a tua família, né? Vendo a Nina ali, bióloga, né? Teoricamente estava empregada, fazendo cerveja. Como é que foi essa aceitação ali de pai e mãe? Eu não larguei nada para ir fazer, né? No momento era um paralelo. Hobby. Sim, foi paralelo, né? Então, eles sempre me apoiaram, sempre foram muito cabeça abertas, né? Meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas. Só tenho a agradecer por ter pais como eles, assim, e só me apoiaram e só foi pra frente, assim. Não... E eles foram teus cobaias para provar certeza, cerveja? Né? Meu querido Papito, meu Deus do céu, era um apreciador. Agora ele já faleceu, mas, meu Deus, apreciadorzíssimo. Vem assim. aqui e prova. No começo ele não dava muito bola para os estilos, ele dizia que era tudo igual. Aí depois ele foi aprendendo, daí ele só queria as mais amargas, mais cheirosas, IPA, né? IPA, ele pedia, depois ele foi aprendendo também. Sim, eu acho que as pessoas, no geral, o mercado que aprecia a cerveja, ele está no momento que está aprendendo, né? Porque eu mesmo, quando começaram a falar de cerveja artesanal, eu só tomava Polar e original, né? E eu achava top, meu Deus do céu, quando vieram com essa história de cerveja artesanal, eu falava, imagina que algum dia alguém vai passar a Polar e a original, né? E hoje em dia eu não me vejo tomando, né, essas cervejas, vamos falar assim, comercial, não sei se estou falando da forma correta, né? Cerveja comercial, de larga escala, industrializada. Isso, então a gente aprende a apreciar a cerveja também. Então,
Hoje a gente está tomando uma Weiss, né? Então, para quem está assistindo e não está só escutando o nosso podcast, é uma cerveja mais turva, né? É uma cerveja que eu gosto bastante. Por isso que foi escolhida essa. Que foi escolhida essa a dedo e que está muito boa, né? Mas assim, a gente vai tendo vontade de experimentar outros tipos e tal. E como é que é para vocês, assim, fabricar vários estilos? Porque ali na cervejaria de vocês 90% só servem cervejas que vocês mesmos fabricam, né? Como é que é essa produção, assim? Agora vamos fazer esse estilo, aquele estilo, né? Como é que vocês se organizam? Como é que é essa? Para mim, eu ficaria perdida totalmente. Bom, primeiramente, né, sobre o que você falou de que só tomava cervejas, né, industrializadas e agora não se vê mais tomando muito essa cerveja. Isso é um relato muito recorrente, assim. Tem uma frase que a gente fala muito, né, que é um caminho sem volta. Tu começa, tu inicia, assim, a gente se acostuma fácil com o que é bom, né? Aí quando tu pega uma coisa que, tipo, tá com menos sabor, tá mais aguada, tu já não te satisfaz mais tanto, né? Eu acho que a cerveja industrializada, essa, né, mais barata até, né, eu acho que tem para todos os públicos e, né, e para todos os momentos. Não é que eu não tome. Eu hoje em dia dificilmente tomo, mas se eu vou num lugar e me oferecem, só tem isso, sou convidada, imagina, eu não vou deixar de tomar, né? Mas é um relato muito recorrente, assim, tipo, as pessoas começam a tomar e também tem a escadinha, assim, eu só tomo Pilsen, daí prova uma Weiss. Nossa, mas essa Weiss é boa. Daí, não, eu só tomo Weiss, porque as outras são muito fortes. Daqui a pouco se inventa de experimentar uma próxima. Nossa, mas essa aqui é boa também. E as pessoas vão indo. A gente costuma dizer que é meio que nem... o lúpulo, que é o que dá o amargor, é meio quase que nem pimenta. Tu começa assim, devagarinho, e tu vai acostumando o teu paladar, tua língua, tua papila gustativa. E tu vai aprendendo a apreciar os diferentes sabores, diferentes teores de amargor, enfim. A questão, agora então, né, a questão das receitas que a gente escolhe, a gente vai querendo botar variedade, né, porque o cliente que chega lá, ele quer experimentar, geralmente, né, o cliente quer experimentar bastante coisa, assim, né. Então, claro que tem os que só tomam um determinado estilo, que nem eu falei, né? Mas tem bastante gente que vai lá para procurar diversidade. E como tem gente que vai toda semana, né? Clientes assíduos, obrigada, clientes queridos. A gente tem que estar sempre buscando inovar, trazer novidade. A gente até tem um slogan que a gente chama, né? Experimentos cervejeiros, que é o que a gente considera que a gente faz, né? A gente está sempre querendo trazer novidades, né? A gente está sempre, então a gente pega o nosso caderninho lá de receita, a gente tem caderninho, tudo, né? Tudo relatadinho, toda a abraçagem, toda relatada, todos os detalhes, tudo que aconteceu, se houve alguma mudança de ingrediente, se houve algum evento, né, externo, alguma coisa que aconteceu, aí a gente tudo anota, né? E daí a gente escolhe conforme vai indo o estoque, né? Daí a gente procura manter a variedade, assim, sabe? Umas escuras, umas mais amargas, umas mais maltadas, umas mais neutras, né? É mais ou menos assim que a gente define o que a gente vai fazer. E dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho. Se a primeira tua experiência ali, tu estava sozinha, tu já sofreu bastante. Imagina hoje que vocês têm uma produção bem maior. Claro. Dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho, né? Porque não é só a produção, né? A gente cuida de toda uma empresa, né? Tem toda parte administrativa, tem controle de estoque, tem a parte de marketing, tem a parte de vendas, tem muitas funções para serem feitas, né? Tem a elaboração de receitas, tem muita coisa para ser feita, então toma bastante tempo da gente, né? Não é só alegria. Assim. Não é só ir lá abrir o bar e as pessoas acham que a gente chega lá às 5h30, abre e tá tudo certo. Meu Deus, né? É muita coisa. Certo. E tu tem essa marca que é tua, né? Que até ganhei esse copinho hoje, para quem tá assistindo e não tá só vendo, ouvindo o podcast, que é a Hermanita, que é a tua marca, né? Como surgiu essa marca? Que é uma graça, eu acho uma graça porque tem uma mulher ali atrás do caldeirão, né? Que não eu acredito... é uma mulher, sou eu. Eu ia dizer que eu acredito ser você, né? Sim, eu sempre digo que sou eu ali.
Tu escolher um nome não é uma tarefa fácil, né? Não foi uma coisa que eu sempre tive, esse nome, essa logo, assim, né? Foi tudo construído. Eu sempre gostei do idioma espanhol, né? Acho uma língua muito, muito bonita, muito interessante. E desde mais novinha, assim, né? Na adolescência e tal, eu sempre gostei de usar palavras em espanhol, assim. Em vez de dizer obrigado, eu sempre disse graças e chamava meus amigos de hermanos, hermanas, tal. Sempre foi mais ou menos por aí, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu sou uma hermanita, querendo ou não, né? Eu tinha pensado em hermana, e tinha outros nomes também. Mas daí surgiu o Hermanita, que eu achei que ficou bem legal, assim, até porque eu sou pequenininha. Eu achei que ficou bem legal, sabe? E daí a logo foi um guri lá de Chapecó, um amigo do Ciro que fez. E ele me mandou outros desenhos. E ele me mandou esse numa certa altura. Quando eu bati o olho nesse, eu bati o martelo e não abri mão. E eu acho que ele se arrependeu de me mandar esse desenho, porque depois ele não queria mais. Eu acho que ele achou meio simples demais. E, querendo ou não, era pro portfólio dele, depois iria, né? Porque ele trabalha com isso. E eu não abri mão e quis, ele começou a me mandar uns outros desenhos, umas mulheres sensuais, assim. Eu falei, não, é uma graça. Eu quero esse, eu quero esse. Ficou esse. Aí também escolhemos as fontes, achei que ficou ótimo e hoje é a tua marca registrada e podemos dizer já consagrada, né? Porque quem ainda não foi, eu sugiro conhecer a Lupulano, né? E espero que depois desse podcast muitas pessoas se dirijam até a Lupulano para conhecer, né? E provar as receitas, não só da Nina, porque a Nina, ao longo dessa jornada, para quem não sabe, né? Encontrou o Ciro, que é o marido dela hoje, que também é aspirante a mestre cervejeiro, né? A gente fala que a gente é aspirante porque a gente não tem um curso, um diploma, a gente só tem a nossa prática, né? O estudo, prática, que às vezes pode valer mais muito que um diploma, mais do né? Que um tem diploma. Gente que vai lá, faz um curso, mas acaba nunca não pondo tem em prática, a prática, né? do dia a dia. Eu já tenho 5, 6 anos, né, de estrada, o Ciro tem um pouco mais, ele começou um pouco antes que eu, então a gente já tem bastante experiência, né? Certo, e daí vocês mais ou menos se dividem, as receitas da Nina e as do Ciro, é isso? Sim, o Ciro também tem a marca dele, que é a cerveja do Porão, e assim, eu comecei a fazer, né, independente dele, ele começou a fazer um pouco antes de mim também, né, antes de me conhecer, inclusive, né, nós nos conhecemos em Chapecó, na balada, e daí eu falei pra ele que ia começar a fazer e tal, e ele já tava fazendo há uns 2 anos cerveja. E ele tava naquela fase, assim, que o cervejeiro caseiro cansa um pouco, sabe? Porque tu pega o teu dia de folga e tu fica o dia inteiro trabalhando. É bem puxado. E ele já tinha feito, ele já tava assim, bem. Daí eu comecei a fazer, daí começou a ter cerveja pra nós tomar, né? E ele meio que foi, tipo, do tempo que eu comecei a fazer sozinha até a gente começar a fazer juntos, ele fez acho que 1 ou 2 vezes. E eu tava assim, ó, na plena produção, porque eu tinha recém começado e tava super empolgada, né? Eu fazia conforme eu conseguia pôr nos meus fermentadores, porque precisa todo o tempo para ficar pronto, né? Então eu peguei o segundo fermentador, depois o terceiro, acho que o terceiro a gente já estava produzindo juntos. Mas daí eu comecei a fazer em setembro de 2017. Daí quando chegou em torno de maio, não, ali por março já, eu já estava muito cansada de fazer sozinha. E já estava pedindo para o universo que eu queria uma parceria. E já estava flertando com algumas pessoas, conversando. Inclusive, ele foi uma das pessoas. E aí, vamos fazer cerveja? Porque nesse meio tempo, né? Sempre tem uns parentes para fazer. Nesse meio tempo, a minha amiga Dani, querida Dani, me deu a oportunidade de estar no meu primeiro evento, né? Ela falou, vou fazer uma festa na minha casa e eu quero que tu vá lá vender o chopp. E eu, nossa, vamos. Daí eu falei com o Ciro, né? Ele tinha barril, ele tinha chopeira. Eu falei, preciso do teu equipamento. Mas vocês não estavam namorando ainda? Não, nós estávamos ficando. Sim, sim. A gente se conheceu em Chapecó e desde que a gente se conheceu, a gente foi, né? Mas quando vocês se conheceram,
vocês não sabiam que um fazia cerveja? Não, na noite que nós nos conhecemos, não chegamos a Era entrar tipo nesses assuntos. destino, assim. Destino, Olha só, né? E daí, nessa ocasião, daí eu falei pra ele, tu me ajuda a fazer, né, essa festa e tal, eu preciso do teu equipamento, mas não só do equipamento, preciso da tua ajuda. Não, vamos lá. Aí fizemos a festa, isso foi em fevereiro de 2018. Fizemos a festa e foi muito legal, a festa foi maravilhosa, vendemos todo o chopp e eu acho que daí ele, né, nisso eu já tinha proposto pra gente trabalhar junto, nisso ele ficou balançado, mas passou mais um tempo, porque ele é engenheiro de alimentos, né, seguindo carreira, tava muito bem empregado, tudo certo, né, aí passou mais um tempo e eu fiz minhas rezas mesmo, pedindo pro universo, né, eu precisava de alguém porque estava muito cansativo e eu queria expandir dentro do que eu podia, né? Claro, né? Nada comparado ao que temos hoje, mas dentro da minha produção caseira ali, eu queria expandir um pouquinho mais. Aí, um belo dia, ele parou e pensou e falou, não, vamos lá. E começamos essa jornada juntos, juntamos tudo que nós tínhamos, compramos uma câmara fria velha, horrorosa, que temos até hoje, lá na casa da minha mãe, que é um estoque paralelo. Compramos o Kangoo, né, um carro utilitário, transformamos ele num beer truck. Compramos mais um e outro. É tudo fermentador pequenininho, né? Nada comparado ao que temos hoje. E continuamos só nas panelas, né? Começamos a botar mais fermentadores e fazer nossas receitas e caçar eventos. E evento, viajar para lá, para cá. Às vezes não com o beer truck, não com o beer truck, mas a gente tinha que montar a estrutura de um bar, né, para atender em eventos. E, meu Deus, trabalheira. Às vezes tu carregava meia dúzia, 10 barris para um lado, vendia meia dúzia de copos, traz tudo os barril cheio de volta. Nossa, eu que nem uma formiga, né, eu desse tamanho carregando barril e chopeira e coisa arada. Foi uma época de bastante trabalho, não que hoje não seja. Plantio, né? O plantio. E daí começamos, né? Isso foi em maio, daí ficamos até um ano trabalhando mais ou menos assim, né? Mais ou menos um ano trabalhando dessa forma, procurando eventos e fazendo tudo que nós podíamos. Mas essa vida de eventos é muito inconstante, né? Um mês tem 2, 3 eventos bons, no outro mês não tem nenhum, daí tu fica muito à mercê, assim, né? Decidimos que teríamos que ter nosso próprio ponto de venda e dar esse passo no rumo na profissionalização, né? Fazer um negócio do jeito certo. Porque, né, o Ciro é dessa área, então, para ele sempre falou que ele tinha esse sonho de ter um negócio próprio dentro da engenharia de alimentos e que a cerveja era uma das ideias, né? Daí já juntou, da gente já ter trilhado esse caminho. Ele já tinha bastante noção do que viria pela frente. Eu não. Confesso que foi bem impactante, assim, a questão de conseguirmos juntar empréstimo de família, de todo mundo que deu para conseguir dar o passo inicial, assim, e conseguir ir pagando prestação dos fermentadores, porque é tudo muito caro, assim, sabe? E a reforma do estabelecimento, tipo, foi muita doação, assim, nossa, assim, sabe? De se puxar mesmo para fazer acontecer. Muito suor, muito esforço, porque não desmerecendo quem já tem bastante dinheiro para investir. Que bom, mas a gente não tinha, mas a gente conseguiu, sabe? Estamos conseguindo ainda, porque a gente está ainda no processo. Tem muita gente que pensa que a gente iniciou ali, ou que aquilo ali é o fim. Mas eu costumo dizer, não é nem o começo nem o fim. No momento é o que a gente conseguiu construir. Eu tenho muito orgulho disso. Então, Nina, a gente pode dizer que vocês foram um casal que não juntaram as escovas de dente, juntaram as panelinhas e fermentadores. Exatamente. Falou tudo. Bem isso. Não, com certeza, Nina. É interessante porque, assim, quem vai hoje, né, a tela pulando e olha a estrutura, pensa, nossa, que bacana, né? Como tu disse mesmo, não é nem o começo e nem o fim, né? E também, tipo, quem toma um copo de cerveja artesanal, talvez nem saiba o trabalho que tem, né? Então, eu que agora comecei a gostar bastante de cerveja artesanal,
e que acompanho o trabalho de vocês e acompanho várias cervejarias, micro cervejarias, vamos dizer assim, né? Eu vejo que é muito trabalho, né, nesse processo todo que tu explicou aí, de fermentação, desde moer, e há também, assim, eu vejo desse pessoal que está fazendo a cerveja, é um capricho, um cuidado, um estudo muito grande, né? E eu vejo a qualidade também desse tipo de produto que acaba sendo ofertado para os clientes, né? E eu acho muito bacana a tua história, e por isso que eu quis trazer você para o nosso podcast, porque tu é uma mulher, né? O que eu quero te pedir é o seguinte: se tu já sofreu algum preconceito, né, por tu ser mulher e estar fazendo as tuas receitas, né? E, tipo, alguém já desmereceu, ou quando alguém chega na cervejaria, eles sabem que a cerveja é tua, ou eles se referem somente ao Ciro? Como é que é isso para ti? Eu nunca fui desprestigiada, nunca sofri nenhum tipo de machismo, assim, forte, assim, alguma piada ruim. Graças a Deus isso nunca aconteceu. O que aconteceu já algumas vezes foi esse tipo de situação, assim, das pessoas entrarem lá, geralmente os homens, né? Eles entram lá e já direcionam a palavra para o Ciro, assim, o mestre, e aí, e a tua cervejaria, nunca cogitam que eu também faça parte ali do processo, né? Isso hoje em dia acho que talvez não aconteça tanto, porque as pessoas já nos conhecem, já sabem bastante sobre a nossa história, assim. Mas no começo, assim, principalmente acontecia muito isso, assim. E tu se sentia incomodada? Algumas vezes sim, dependendo da forma como falavam, assim, me incomodava. E algumas vezes o Ciro não falava como é que era, assim, só respondia. Daí eu falei pra ele, olha, eu quero que você fale, que eu estou junto nessa. Dele, pode crer, desculpa aí, eu não... Então, se algum homem estiver ouvindo esse podcast, fica a dica que mulher sabe fazer cerveja, e cerveja de qualidade extrema. Então, fica a dica, né, Nina? Não menospreze a capacidade de uma mulher, né? Que ela pode fazer o que ela quiser, até Exatamente, cerveja. até cerveja. Esses dias um cliente amigo ali estava comentando que ele estava lá, daí ele falou, a Ari, o Murilo, oi Murilo, oi pra todo Ai, mundo. adoro Espero eles, que beijo. se conhece o Murilo. Ele falou que Ari estava lá fazendo cerveja, e eu não sabia que ela fazia cerveja. Eu falei, nossa, que legal, ela faz cerveja. Então, é a segunda mulher, que eu não sei se existem outras aqui em Erechim, eu acredito que sim, mas é a segunda mulher aqui de Erechim que eu sei que faz cerveja. E eu achei muito legal, sabe? Então, se tem mais alguma mulher que está assistindo ou ouvindo esse podcast, se manifeste aí, escreva nos comentários. Isso Vamos aí. fazer o encontro das mulheres Olha cervejeiras que ideia legal. e das que bebem cerveja, que no caso sou eu. E das que bebem, vai ter muito mais que bebem, eu acho, que vão se inscrever, né? Mas enfim, agora, Nina, mudando um pouquinho de assunto, né, desse assunto de fazer e tal, eu quero compartilhar contigo uma coisa que eu observo não somente na tua cervejaria, mas em várias cervejarias, que é a magia que ocorre no balcão da cervejaria. O que acontece? Eu sou uma cliente que estou lá, vejo a plaquinha, não se encoste no balcão, quando eu vejo eu estou lá no balcão, né? O que é essa magia que eu acho que não só na tua cervejaria, em várias cervejarias, quando a gente vê, tá um cliente lá, geralmente o cara tá sozinho e tá sentado no balcão, né? Então, assim, qual que é a magia que existe nesse balcão da cervejaria, que as pessoas vão lá e geralmente eles querem conversar com alguém? Então, vou fazer um adendo à história da plaquinha ali que tu mencionou, que no balcão lá da Lupulando, durante a pandemia, a gente colocou a plaquinha para não ficar no balcão. E a gente descobriu que facilitava o nosso atendimento. Com certeza. Porque existe a magia do balcão. As pessoas queriam ficar todas no balcão. E nosso balcão é muito pequeno. E daí então a gente não consegue atender direito as pessoas.
mas todo mundo quer ficar no balcão. Eu vejo o balcão meio quase como um divã, sabe? Com certeza. As pessoas estão ali, elas querem desabafar e tem aquela frase, né? A bebida entra, a verdade sai. Então, as pessoas vão ali e daí tu dá opinião e tu fala, né? Eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de filosofar, de falar devagar, sabe? De falar sobre as coisas. E eu ouço, eu me considero uma boa ouvinte, sabe? Então eu ouço muitas pessoas, eu falo assim com elas e eu vejo que é bem isso, assim, elas querem um pouco de atenção muitas vezes, assim, sabe? Só querem conversar, desabafar e às vezes não tem ninguém para isso ou não encontraram o momento certo, a pessoa certa, chegam ali, aí quando vê estão falando assim e saem com uma ideia, não sei se é a melhor ou se é a certa, mas eu sempre procuro dar a minha opinião quando alguém vem até mim desabafar. E além disso, como a gente não bebe em serviço, né? A gente observa muita coisa lá de dentro, sabe? A gente vê histórias de amor nascerem ali, amizades nascerem ali. É muito legal, assim, sabe? Eu acho que a Lupulanda é um lugar que traz muita gente se conheceu ali. Eu acho muito legal, assim. E as pessoas vêm me dizer isso, assim, sabe? Que, esse lugar aqui... Sabe, as pessoas gostam de ir lá. Tem aquela história, né? Nunca fiz amigo tomando leite, né? Exatamente. As pessoas... e às vezes, quando não entram em assuntos polêmicos, quando conseguem manter um diálogo, assim, que as pessoas não precisam ficar se ofendendo por escolhas... E às vezes é por uma bobagem. Bobagem, né? A gente sabe como é que o país está hoje, né? Super polarizado, todo mundo brigando. Quando as pessoas... conseguem manter assuntos legais, falar sobre a morte da bezerra, como se diz, né? Tipo, falar sobre a cerveja, ou falar sobre uma história, contar uma vivência. Tu conhece uma pessoa, tu conhece a outra, nós, né? Conhecemos os clientes. Tu sabe que se talvez entrassem em determinados assuntos, não daria certo. Mas quando eu vejo, estão lá as pessoas abraçadas, bebendo, curtindo, dando risada, sabe? E eu acho isso muito legal, muito agregador, assim, né? Faz a gente ter um pouco de fé na humanidade, esperança. E, Nina, então, falando dessa história aí, desse ambiente descontraído, assim, que é proporcionado, né, pelo ambiente de bar, assim, vamos dizer, de cervejaria, né, que para vocês é trabalho, né, mas que para nós é um ambiente super descontraído, o que eu vou te dizer? Tem alguma história, assim, que tu acha que seria bacana tu compartilhar, que seja engraçado, assim, pra te contar, pra nós, assim? Acontece muita coisa engraçada, né? Tipo, a maioria das coisas são nuances, assim, uma fala que alguém disse engraçada. Acontece direto coisas engraçadas, é difícil, assim, lembrar. Mas vou puxar uma história, então. Esses tempos atrás, não faz muito tempo que isso aconteceu. Tava um dia que tava meio vazio aquele horário, assim. E tava todo mundo no balcão. Não tava todo mundo no balcão. Mas estávamos, né, eu, o Ciro e o Helder, né, que é o nosso colaborador querido. Um beijo, Helder. O Helder é um querido. Beijo, Ciro. Não mandei beijo pro Ciro. Vai ficar com ciúme. Gente, ficar chateado que eu não mandei beijo pra todos os amigos e não mandei para ele. Ciro que juntou as panelinhas. E, enfim, estávamos nós três. Aí tinha mais um cliente ali no cantinho do balcão, outro. Aí a gente tava conversando, papo vai, papo vem. Daí eu falei, eu vi uma piada engraçada hoje no Insta, alguma coisa assim, né? Daí eu falei, era assim, tava um casal no barzinho, aí o garçom veio, querem mais um chopp? E o cara, sim, mais um. Daí ele saiu, e a mulher olhou pra ele bem brava e disse, é o último. Daí o garçom veio com o chopp, e o cara disse, tu leva esse de volta e guarda na geladeira que eu vou tomar por último. Daí a gente já achou engraçado isso. Nesse meio tempo, um dos nossos clientes que estava lá presente pediu mais um chopp. Nisso entrou a mulher dele e disse, é o último. Aí todo mundo deu risada e ela ficou meio sem entender.
Aí eu expliquei pra ela, claro, porque ela ficou meio sem graça, assim, porque a gente deu muita risada. Não, aconteceu exatamente a cena que eu tinha acabado de descrever, assim, foi muito engraçado. Foi uma coincidência. Foi. E é bacana trabalhar com o momento de lazer, né? Embora eu tenha um estabelecimento totalmente diferente, né? Mas que também proporciona um momento de bem-estar, né? Porque as pessoas acham que não, mas o teu ambiente é um ambiente que promove bem-estar, porque a gente aqui, se for falar de bem-estar, bem-estar é o que te faz bem, o que me faz bem. Relaxamento, então, né? Uma academia pode ser um momento de bem-estar e uma cervejaria também, né? Então, é muito bacana a gente poder trabalhar com atividades que promovem o bem-estar independente, né, dessa questão. Com certeza. Então, e para nós é trabalho, né? E as pessoas acabam, às vezes, confundindo e achando assim, que legal, tu tem uma cervejaria, tu tem uma academia, para vocês é fácil, né? E, na verdade, não é fácil. A gente trabalha bastante, né? Então, foi bem bacana tu compartilhar toda essa história e todo o trabalho que vocês têm aí na cervejaria, né? Desde de como fazer a cerveja, o trabalho todo que dá, até a entrega final que vocês fazem para o consumidor, que vai tanto buscar o PET ou que vai lá tomar o seu chopp, né? Para que as pessoas entendam e também valorizem a cerveja artesanal, né? Porque às vezes a pessoa chega lá e fala, R$15 um copo, estão ficando rico. Mas é um trabalho que a pessoa tem, né? Então é muito bacana. E por isso que eu queria tanto te trazer aqui para que tu compartilhe com as pessoas a tua história e também esse mercado que está em expansão no país, né? Sim, graças a Deus. O mercado expandiu muito pouco perto do potencial que tem, né? Pelos últimos números que eu li assim na internet, foi uma expansão tipo de 10% dentro de um mercado cervejeiro. Então, tipo, tem muito para expandir ainda. Tá em plena expansão, tá surgindo muita micro cervejaria. Claro que nem sempre só porque é artesanal é boa, né? Tipo, do mesmo jeito que vamos puxar um hambúrguer, né? Tem muita hamburgueria na cidade. Tem as hamburguerias que você considera mais gostoso pro teu paladar e tem aquelas que você come e diz, não gostei muito de tais ingredientes, assim, só para fazer uma comparação, né? Uhum. Ou método de fazer, talvez a pessoa não tenha muita aptidão para fazer o negócio, sabe? E como tá na moda e tá em expansão, tem muita gente que tem dinheiro, só pega, investe, só que nos bastidores costuma se dizer, tu não pode entender só de fazer cerveja, nem só de negócios. Tu tem que entender das duas coisas, porque senão não vai dar certo. Com certeza. E assim, que nem tu falou sobre o preço, parece caro, mas tudo que tu tem por trás, os ingredientes são caríssimos, é tudo importado, tu tem toda a infraestrutura, tu tem funcionário, tu tem luz, tu tem água, as pessoas não contam isso, sabe? Tipo, tu vende por R$15 um copo, mas quanto desses R$15 realmente vai sobrar pra Nina e pro Ciro, depois de tudo que tem pra todo o trabalho, descontar, né? E ali tem muito suor também, fora, né? O trabalho, né? O trabalho em si, né? Não é só o custo dos ingredientes, o custo da luz, a hora de trabalho, né? Bem isso. Que é importante falar. E é cansativo, né? Meu Deus do céu, muito cansativo. Vocês têm um dia que vocês destinam só para produção, né? Sim, na terça-feira a gente faz produção e eventualmente em algum outro dia a gente a gente consegue se organizar. Para essa semana mesmo aconteceu isso. A gente tirou férias mesmo em fevereiro e ainda estávamos com atraso na reposição do estoque. Daí essa semana organizamos um dia, preparamos água, moemos malte, já deixamos tudo um dia antes. Aí o Ciro foi sozinho fazer a abraçagem. É bem cansativo fazer sozinho, ele fez durante o dia e à noite daí ele não participou do atendimento, né? Daí ele fez... Porque cansa mesmo. Cansa mesmo, daí ele foi pra casa descansar e daí eu e o Helder e mais o ajudante assumimos a parte daí de noite da venda daí. E é cansativo ficar até tarde da noite, É cansativo ficar até tarde da noite, todas as noites, porque a gente fecha e... Imagina você, chega do trabalho, 6h30 da tarde, 7 horas. Tu não, né? Mas eu tô dizendo o horário padrão das pessoas, né?
Imagina você chegar em casa 7 da noite e 8h30 tu tá indo pra cama dormir. Não é fácil, né? Tu tem que relaxar, desligar a cabeça de tudo que aconteceu no dia, do trabalho, e ainda eu e o Ciro moramos juntos, então a gente se policia para não ficar falando de trabalho quando a gente sai, mas é inevitável, vira e mexe, o assunto vem. Então, tipo, a gente chega, tem que ter um tempo para descansar, a gente come, tem que tomar banho, tem que relaxar. Daí, tipo, a gente sempre acaba indo dormir muito tarde, sabe? E daí, então, se torna muito cansativo. Principalmente durante a semana, sexta e sábado a gente consegue, assim, esticar um pouco mais. Porque depois da sexta, a gente acorda ali no sábado, de manhã, tu não resolve muita coisa no sábado. Mas daí, de quarta e quinta, que tu acorda em dia útil, tu sempre tem coisa para resolver. De casa, nós estamos resolvendo coisa, estamos no computador, falando com o fornecedor, falando com o cliente, respondendo, fazendo postagem. O mundo está acontecendo. Exatamente. E Nina, não dá uma tentaçãozinha assim de tomar uma cervejinha em horário de expediente? Não, a gente toma, mas assim, só para... Um golinho. Um golinho. Mas assim, não é o mesmo prazer de tu estar no teu horário de folga e poder beber à vontade, tranquilamente. No começo, só para te ter uma ideia, eu faço um comparativo. A gente levava chimarrão. E daí era a mesma coisa, assim, sabe? Um chimarrão, a cuia tem que estar rodando, tem que estar ali quentinha, a erva, tem que estar gostoso. Nós tomávamos um chimarrão, aí ficava lá 15 minutos a cuia parada. Aí nós tentava tomar outro, já tava azedo, sabe? E é bem isso, tu bota ali um pouquinho de cerveja, toma um gole e já vai atender, já vai fazer isso. E daí tu vai tomar de novo, não é a mesma coisa, assim. Nos dias que tem menos movimento, a gente até degusta um pouquinho, assim, mas também é para manter o foco, né? Para não se passar, para estar ali certinho, atendendo, fazendo as contas, tudo mais que necessita, né? Que da demanda que necessita do atendimento. Sim, mas deve ser grande a tentação. Ao menos para mim seria. Não, mas também é tranquilo, assim, que nem eu falei, que depois quando tu consegue comparar o que é ficar tomando golinho e sentar em casa no dia de folga e beber à vontade, tranquilo. É outra coisa, é outra qualidade de degustação. Uhum. Então tá, Nina, a gente tá se encaminhando aos minutos finais, né, do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a tua presença, queria que tu tivesse vindo antes, compartilhar essa experiência, né, espero que tu tenha motivado mais mulheres a se arriscar aí nesse meio cervejeiro, né, para que a gente tenha mais variedades de cerveja para experimentar. Com certeza. Vou deixar aberto aí para te convidar o pessoal, então, que ainda não conhece a Lupulando, para ir conhecer, né, experimentar, então, a cerveja da Hermanita e do Ciro também, que faz uma cerveja de qualidade, né, mas o podcast só delas é só delas. Eu espero que o Ciro apareça aí no podcast Fora da Casa daqui uns dias, né? Por que não? Para falar da experiência dele. Mas então, a câmera está aberta para te convidar aí pro pessoal, né? O microfone é teu. Bom, primeiramente, né? Muito, muito obrigada pela oportunidade, sem palavras. Minha parceira, amiga, querida, foi muito, muito interessante, muito enriquecedor vir para essa conversa. Aproveitando o ensejo do que tu falou, com certeza, se houverem cervejeiras aí, se manifestem, que eu vou achar muito legal saber que existem colegas aí pela cidade. E é assim, né? A cerveja artesanal, eu costumo fazer uma analogia à música. A gente não quer sempre ouvir a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que a gente não quer sempre tomar a mesma cerveja. Um dia tu quer tomar cerveja na Lupulando, outro dia tu vai lá no Bota Amarela, outro dia tu vai lá nos outros, né, barzinhos da cidade, tomar cerveja que vem lá da serra. Mas vou puxar a brasa para o nosso assado, para cervejarias locais, que a nossa cerveja não anda de caminhão, cerveja 0 km, sai do tanque direto para a torneira, sempre muito fresquinha, sempre muito saborosa. Mas enfim, apareçam cervejeiras se estiverem nos ouvindo, nos vendo. E queria então fazer o convite para vocês aparecerem na Lupulando, fica na Avenida Pedro Pinto de Souza, 593, logo abaixo da Praça Daltro Filho ali. Só chegar ali, nós vamos conversar com vocês, a gente faz um atendimento bem bacana, a gente fala sobre os estilos que estão disponíveis, explica tudo. Se você não entende de cerveja ou se você entende de cerveja, tanto faz. Só chega lá que a gente recebe vocês. Atendimento no balcão, né, gente? Por favor. Balcão só não fiquem maior.
Valeu, Nina. Se você gostou, então, se inscreva no nosso canal Só Delas, tá? Deixe nos comentários aí se você gostou. E se você também quiser compartilhar suas experiências, hoje a gente postou aí, se você quer vir contar sua história, deixe nos comentários aí que a gente vai te chamar com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.